Olá, Rodrigo. Tudo bom, Fábio? Tudo bem. Rodrigo, vamos tirar uma dúvida que eu acredito que muitos pais tenham e Aham. dúvida e preocupação. O que acontece no olho, se há alguma doença, quando a criança começa a aumentar muito rápido o grau no óculos, no caso, Sim, né? sim, perfeito. Normalmente as crianças, elas têm... Primeiro de tudo, é normal que as crianças tenham algum grau, fundamentalmente hipermetropia, tá? A gente precisa entender que o olho cresce também, como o corpo, enfim, né? E ao crescer a gente tende à miopia. Então as crianças, é natural que elas tenham hipermetropia quando bem pequenas, para ir normalizando ou reduzindo a hipermetropia com o tempo. Se as crianças nascessem todas com 0 grau, digamos assim, todos os adultos seriam míopes, porque o crescimento tende à miopia, tá certo? Então esse é um primeiro raciocínio. Mas que tem crianças que de fato elas desenvolvem grau mesmo, elas são míopes, por exemplo, né? Então eu posso ter uma criança de 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos que já tenha miopia. Naturalmente é comum que as crianças e adolescentes tenham incrementos no grau de miopia, né? Aquela revisão anual que aumentou, às vezes a criança antes de um ano ela já está se queixando, ela está esfregando o olho, ela tem às vezes dor de cabeça ou aquela falta de visão mais no final do dia, ou mesmo até dificuldade mesmo de foco, né, que ela vai informando. Então isso faz parte do dia a dia, os graus vão aumentando. Mas tem uma situação realmente, como tu pergunta, que é real, que é bastante importante, apesar de não ser uma coisa muito frequente, que são os aumentos muito rápidos do grau, tá? Uma miopia, por exemplo, que em um curto período de tempo a gente tem um aumento expressivo, um aumento exagerado, por exemplo, né? Então a gente precisa, quando isso acontece, normalmente o oftalmologista ou especialista em retina até, ele liga uma luz de alerta, digamos assim, que existe uma síndrome chamada Stickler, tá? Stickler. O Stickler é uma situação onde eu tenho justamente um aumento muito brusco do grau, né? Surpreendentemente, a criança de um ano para o outro, às vezes, ela tem uma mudança abrupta do seu grau e com alterações de retina, tá? Alterações, degeneração na retina. Essas degenerações, elas têm que ser examinadas, né? E aí entra numa situação que na oftalmologia é muitas vezes angustiante, porque os pais têm muito medo de mexer na retina das crianças, né? E ao mesmo tempo o especialista sabe que se não fizer nada, a chance de descolamento no Stickler ela é muito grande. Criança descolando a retina, exatamente. Então assim, a gente vê muita história de Stickler nos centros maiores de retina, que por exemplo, a criança perdeu um olho e acabou investindo só no outro. Porque quando acontece no primeiro, todo mundo tem medo de mexer, acaba realmente descolando, sendo muito difícil de conduzir. E aí o desespero é tentar fazer alguma coisa no outro, né? Então, se a gente tenta, né, a gente identifica um Stickler, o ideal é já fazer intervenção já no primeiro olho com alteração, tipo laser, até cirurgia se for o caso, mas tentar ser realmente ativo nesse tratamento. Rodrigo, não só com relação ao Stickler, mas com relação a qualquer outro tipo de doença, posso dizer doença, claro, né? Claro, no olho. Claro, sem dúvida. Quais são os cuidados que os pais têm que ter com as crianças desde pequena? Quais são aqueles pequenos sinais que a criança vai dando para que o pai vá ficando alerta? Tá. Consultar a partir dos 2 anos é uma coisa que a gente já sabe que é o ideal, né? Uma vez por ano. Mas quais são os sinais que a criança vai dando? A gente vai dividindo porque a criança ela tem muito dinâmica, né? Ela manda muito rápido. Então, assim, no primeiro ano a gente tem uma história muito comum que é a epífora, que é a criança que fica lacrimejando o tempo inteiro, né? Que pode ser obstrução no canal lacrimal. Então, como é que as crianças chegam na gente muitas vezes? Ele tem várias conjuntivites e ninguém consegue tratar. O pediatra trata, melhora um pouquinho, volta e tal. Então a gente vai entender e é só num olho. Então não é conjuntivite, é uma obstrução de canal lacrimal que pela obstrução a criança fica reinfectando. Então o antibiótico ele não consegue resolver aquilo porque é anatômico. Então a gente vai acompanhar, né? Algumas vezes se resolve com as massagens, enfim, que a gente orienta. Em alguns poucos casos vai precisar sondagem de vias lacrimais para realmente abrir o canal, tá? Esse é um quadro comum assim no primeiro ano de vida. A gente tem os estrabismos também, que aí cada tipo de estrabismo vai ter uma condição específica. Às vezes os pais têm
muita ansiedade em relação a um quadro, porque né, alguém achou que é estrabismo e tal. E a gente vai ver também tem um quadro de pseudoestrabismo, falso estrabismo, né? E tem os estrabismos reais que a gente precisa dar uma condução correta, né? Depois, realmente, assim, criança que não tem nada aparente, que se sugere muitas vezes que consulte entre 2, 2,5 até 3 anos de idade, é interessante porque como o desenvolvimento vai até os 7 anos, se a gente, por exemplo, pegar com 2,5 e fizer o primeiro exame e já tiver alguma alteração para ser corrigida, a gente tem um tempo hábil bem bacana até os 7 anos para fazer algum tipo de intervenção, seja óculos, seja algum tratamento. A criança que não faz nada e que ela só vai descobrir depois dos 7, 8 anos e já passou todo o desenvolvimento, ela pode eventualmente descobrir um olho que é mais fraco do que o outro, aquela condição que a gente chama de ambliopia, que é a insuficiência de desenvolvimento de um dos olhos. Isso não reverte mais, a gente pode fazer grau, às vezes até melhorar um pouco a condição, mas não consegue chegar no 100%. Então, por isso que o acompanhamento da criança, claro que cada fase tem um certo tipo de abordagem, mas de maneira geral, se a criança for nada tiver aparente ou for uma assintomática, entre aspas, o interessante é fazer a primeira avaliação com 2 anos e meio, na minha opinião. Então assim, ó, a gente conversa bastante sobre vários casos aqui. Sim. E realmente a consulta anual a partir dos 2 anos e meio é imprescindível em todas as especialidades. Os pais às vezes se detêm, a gente se detém, agora falando como mãe, no pediatra, e esquece que a criança ou vai ter problema, poderá não ter nenhum, né? Mas poderá ter, e quanto mais cedo esse for detectado, melhor. Sim, perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta de mãe. Que eu sempre pensei, a minha mãe sempre dizia, sai de perto da televisão, não fica olhando muito perto que faz mal para os olhos. Verdade ou mentira? É fake news ou não é? Sabe, isso aí é uma controvérsia enorme, assim, porque já se disse que não tinha problema nenhum, né? Mas hoje a gente sabe que a exposição das telas, de tanto se estudar, de tanto se discutir, nas crianças ela pode ter alguma alteração, né? Então não é só TV, né? Não, as telas em geral. As telas, computador. A gente não ficava um dia inteiro na frente de uma TV, não. né? Porque a gente, sei lá, era uma outra geração. A gente brincava na rua e voltava sujo pra dentro de casa. Exatamente. Mas hoje as telas que realmente a gurizada fica na frente de uma tela de iPad um dia inteiro, por exemplo, tem aí até algumas regras que o pessoal está falando que a cada tanto tempo se deve fazer um olhar para longe, dar um intervalo, não ficar direto, né? Que poderia ter algum papel aí realmente em mais miopia, em alterações no olho e tal. Olho seco também? Olho seco também, evaporativo, né? Ainda são debates, a gente ainda está estabelecendo esses guidelines, ou essas recomendações formais, elas ainda estão em discussão e tal, mas já tem realmente algum fundamento de que as crianças podem aí ter alguma alteração visual se exagerarem das telas, né? Então, algum fundamento que as mães faz sentido. Eu acho que faz sentido. Não, boa. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, então, fica a super dica aqui, gente. Acompanhamento, né? A partir dos 2 anos e meio. Obrigada. Obrigado, Fábio.